Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Achou? A armadura de Deus. Amém? Diz assim a palavra: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Diga amém. Queridos, nós que somos da fé, nós que somos cristãos, nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé, nós precisamos entender de que a nossa vida é uma vida espiritual. O nosso destino é o céu, o nosso destino é para uma vida espiritual. E aqui nessa terra, enquanto você vai viver os seus dias que Deus nos permitir viver, você vive uma vida espiritual. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso essa palavra que eu quero meditar esta noite para todos nós aqui. E ele fala: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vai fortalecer em quem? Em quem? No Senhor. Fortalecer no... Mas sabe o que a nossa carne faz? Vou falar. A nossa carne faz que quando a gente tem alguma guerra, por exemplo, financeira, nós queremos nos fortalecer, às vezes naquele que tem mais dinheiro do que nós. Queremos nos fortalecer com os recursos financeiros, com o gerente do banco. Ah, não, eu tenho um amigo lá no banco, ele vai resolver esse problema. É assim ou não é? É da natureza humana todo problema você querer dar o primeiro passo para resolver com as suas mãos. Eu vou dar um jeito nisso. Eu conheço alguém. Paulo está falando assim para nós. Primeira coisa, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor.
porque foi Ele que morreu na cruz por amor às nossas vidas, e lá diz que tudo aquilo que era contra nós foi colocado, cravado na cruz, e toda célula que era contra nós, ela foi rasgada. E quando o erro é nosso mesmo, por exemplo, no caos financeiro, nós entramos em desacordos financeiros porque nós tropeçamos. Aí você continua indo para a palavra. Ele é o Senhor misericordioso, para ajudar você a sair até da enrascada que você se meteu. É Ele que vai te dar graça, sabedoria, é Ele que vai levantar os seus instrumentos. Então a primeira lição aqui para nós nesta noite: quer se fortalecer, igreja? Não importa a área da sua vida, quer se fortalecer? Se fortaleça primeiro no... Como se fortalecer no Senhor? Primeira coisa, observando a sua palavra. Tenha um devocional todos os dias. Não deixe de pegar a palavra de Deus todos os dias. Nós recomendamos os nossos filhos a iniciar a leitura pelo livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ele é excelente para nos direcionar a não entrarmos em problemas, e também quando nós estamos em problema, vem ali uma chuva de ensinamento no livro de Provérbios que vai nos fazer sairmos do problema. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa, primeiro você se fortalece no seu Deus, e depois ele diz assim: e se fortaleça também na força do seu poder. Na força do seu poder. Quem é o seu Senhor? Jesus o Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele chamou os seus discípulos e diz assim: discípulos, vem aqui, eu tenho algo para você. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai vos enviar o Espírito Santo, e vocês receberão poder. Diga isso comigo: poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Paulo, nós já estudamos isso aqui, que quando Paulo começou a pregar, saiu para a pregação, o que Paulo fez? Ele saiu correndo, e aonde ele chegava, a primeira coisa que ele falava assim: olha, vocês já conheceram a Cristo, mas vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Por que Paulo fala isso? Paulo fala isso porque a igreja de Cristo, se quiser andar vitoriosa, se quiser estar firme nos dias maus, que nós vamos chegar nesse versículo, a igreja vai precisar estar revestido com o poder de Deus. Isso. Olha, eu falo sempre uma coisa, quando estamos em roda com os amigos, que antigamente, talvez não antigamente assim, tão antigamente, porque eu estou me incluindo nisso, então não é tanto. Mas antigamente, os pais tinham os filhos em domínio mais fácil, não é? Minha mãe já estava gritando, não é? Hoje em dia, o mundo, o pecado, as obras carnais, as obras de destruição estão tão avassaladoras, que se não for pelo poder do Espírito Santo, se perderiam todos. Porque está demais. Há um avanço do mal, um avalanche do mal sobre o mundo, de maneira que, se você não revestir-se na força do poder que o Senhor Jesus nos prometeu, e depois se cumpriu em Atos 2, que é o poder do Espírito Santo. Então eu pergunto: você quer estar fortalecido, e mais que fortalecido ainda, quer estar revestido na força do poder de Deus? Busca o Espírito Santo de Deus.
tem um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus ensinou muitos discípulos. Verdade ou não? Verdade ou não? Sim. Aí, um dia ele está com eles, e eles falam assim: olha, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. O que eles aprenderam do Senhor, a nossa vida é uma vida de guerra e desafio, o tempo todo. Até o dia que Jesus buscar a sua igreja, até o dia que nós partimos daqui. Então Jesus falou aos discípulos: olha, vai caminhando aí, que agora eu coloquei um amigo. Você lembra do amigo? Você lembra do Consolador? Você lembra do poderoso Espírito Santo? Ele vos fará lembrar todas as coisas. Quer andar uma vida de vitória nessa terra? Tenha o Espírito Santo como aliado na sua vida, porque você vai começar a andar na força do poder do seu Senhor. Aí ele fala, vai para o 11 aí: revestimos de toda a armadura, aqui na minha vai virar, de Deus. Está na sua assim? Revestimos de toda a armadura de Deus. Quem tem a armadura? É Deus. Diga: Deus. Revestimos de toda a armadura de quem? De Deus. Deus. E quem vai se revestir? Quem vai se revestir? Nós vamos se revestir. Agora o texto diz assim, ó: revestivos. Eu não sou professor de português, mas não precisa saber muito para dizer que os revestivos é que eu vou pegar e eu vou me revestir. O problema é que muitas pessoas pensam que o Evangelho é uma coisa mágica. Ai, vou receber a mão na cabeça. É verdade, podemos orar e ser abençoado. Mas se você quer viver uma vida de relacionamento com Deus, conhecer o poder de Deus, estar fortalecido no Senhor, é você que tem que se revestir. É você que tem que pegar a palavra. Não adianta, eu sei que o seu tempo de aprendizado, alguém vai pegar a Bíblia, vai ler, você vai ler por estudo, mas a Bíblia diz assim, ó: revestimos de toda a armadura. É você que tem que buscar a palavra, é você que tem que estudar, é você que tem que orar, é você que tem que buscar o relacionamento com o Espírito Santo, para você se revestir. Eu sei que hoje nós temos que tomar cuidado de todos os lados. Um dia Paulo pegou os irmãos da igreja e falou assim: olha, não deixa mais esses aí entrar em casa, não, na casa de vocês, porque estavam pregando um falso evangelho. E hoje as coisas não mudaram. Sabe por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu já ouvi coisas assim: olha, você não precisa orar não, você não precisa jejuar, vem na minha fé. Quem já ouviu isso aqui? Fala eu. Está certo isso ou está errado? Se é revestimos, o relacionamento é seu. Eu, como pastor, como líder, o profeta, o apóstolo, sim, ele tem que estar revestido de autoridade para profetizar, para falar a palavra. Mas quando você sai das portas para fora, é você, Deus e o Espírito Santo. Porque pastor não é anjo da guarda. Ai, olha, se ele for entrar ali naquele lugar de coisa errada, o pastor vai ser transladado para lá. Não existe isso. O que vai conduzir você a não entrar no lugar errado é a palavra de Deus que deve estar plantada na sua mente. E é nessa hora, porque algumas pessoas erram dizer assim: o Espírito Santo estava me acusando. O Espírito Santo não acusa. Acusador é Satanás, é o mal, é o maligno.
O Espírito Santo é o orientador. Sabe quando a mãe está falando para o filho assim: olha, não vai, não faz isso, ó, não põe a mão nesse cachorro, não põe. Aí daqui a pouco, um pedaço do dedo dentro da boca do cachorro. Misericórdia, existe. Dedo na porta, quem já viu? A mãe falar: tira o dedo, e o dedo está lá até hoje. Já aconteceu isso com você, Cris? Já, né? Bem que sobrou os dedos para tocar violão. Mas é assim. A palavra de Deus, vamos dizer assim, ela é a mãe. Que ela não vai poder alcançar o filho em todo o tempo, mas a instrução já está dada. Quer se livrar do mal? Quer viver uma vida de fortaleza no Senhor? Revista-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Pergunta isso para mim. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que você vai se revestir? Eu vou me revestir para brigar com meu marido. Não. Para que você vai se revestir? Para que possais primeiro estais firmes. Contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Depois a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas você precisa estar revestido para que possa estar firme. Firme. O que é estar firme, gente? Estar firme é aquela pessoa que tem uma opinião firme e segura e que não vai mudar a sua opinião por causa do que o mundo ao seu redor está dizendo, pelo que está chegando ao seu ouvido para corromper você. Esta é a firmeza que a palavra nos traz. E aí ele está dizendo: pois para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Primeira coisa, por que você precisa estar revestido tendo o Senhor como seu Senhor, tendo Deus como seu Senhor, e estar fortalecido pelo poder dele? Porque, como nós lemos no decorrer do texto, a sua luta, a minha luta, não é contra a carne e o sangue, é contra as obras do mal. Contra as obras do mal. Então, por isso que ele fala, para você estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se a gente for pegar as palavras aqui e esmiuçá-las, vamos dizer assim, o que é astutas? Alguém aqui já conheceu alguém astuto? Já? E o ser humano é falível. E talvez alguém já te feriu com a astuta dessa pessoa, ou desta mulher. Tem umas mulheres astutas também, terrível. Mas tem homem também. Tem comerciantes, está cheio. Agora pensa, irmão Leonardo, no diabo sendo astuto contra a sua vida. Sabe o que Jeremias escreveu a respeito disso? Se não fora o Senhor, o inimigo por sua ira já teria nos destruído. Imagine a astuta de Satanás. Irmão, quando você chegar no céu, você vai ficar surpreendido das ciladas que Deus te livrou. De cada coisa que era para você ter entrado, e porque você ouviu a palavra. Esses dias alguém me chamou e falou: pastor, aquela palavra que veio da paciência. Por sinal, várias pessoas me falaram sobre essa palavra da paciência. Não sei porquê. Pastor, mas na hora eu lembrei da palavra da paciência. Palavra de Deus. Aí a pessoa teve paciência. Então as astutas ciladas
As astutas ciladas do diabo é uma coisa terrível. Gente, sabe o que é astuta? Vou falar para você aqui bem claro. A astuta você está entrando e você não vê. A astúcia é uma coisa que você está digitando a senha do banco. Vou falar isso para ficar bem claro. E você nem está percebendo que está caindo num golpe. Isso é uma astúcia ou não é? Vou levar até você agora para os anos 80. 80? É. Não contava com as minhas astúcias. Como que era? Sabe não, o outro. Chapolin Colorado. Irmão, estava lá todo mundo, talvez a mocinha sendo assaltada. Aí de repente, de uma maneira bem primária a televisão, o Chapolin aparecia em algum lugar. Não contavam com a minha astúcia. Aí dava uma martelada na cabeça do bandido e salvava. Ou muitas vezes virava aquela enrolação que você conhece. Astúcia é isso. Quando menos você estiver esperando, o diabo está lá pronto para querer derrubar você da sua fé, para querer destruir a sua família, para querer acabar com a sua moral. E mais que isso ainda, astúcias. Mas aí tem uma outra coisa, ciladas. Porque o negócio é ruim, mas fica pior. Porque cilada é o que? Cilada. Cilada é uma coisa planejada. Irmão, o diabo planeja contra a sua e a minha vida dioturnamente. Cilada é isso. Não brinque com a sua vida espiritual. O diabo está trabalhando para derrubar a sua estrutura espiritual. Cilada, não é? Diz que no Nordeste, não sei se ainda é assim, quem já comeu jaca? Gruda? Gruda, né? Você fica assim, minha mãe fazia a gente lavar a mão com óleo, dava certo. Põe um pouquinho de óleo, filho. Hoje em dia já mudou, né? Você vai no mercado, você compra na bandeja, que moleza. Na minha época, meu pai chegava com a jaca de casa, abria no beco, todo mundo caçava. Vou dar uma receita aqui, aproveita. A gente cozinhava o caroço da jaca. Gostoso, gente. E serve para muita coisa que eu escrevi. Chega de culinária. A jaca. Diz que tem um bagaço muito colante nela. Aí eu já ouvi essa história que no Nordeste, os caras para pegar passarinho, esmagavam aquela goma e colocava nos galinhos que os passarinhos gostavam de ir lá a tal hora do dia. Pronto, aí os passarinhos, Dani, ia lá, pisava lá, pronto, ficava preso. Aí o caçador só ia lá e pegava os passarinhos. Essa é a cilada. É algo que está sendo preparado no seu caminho. O passarinho vinha de tarde, sentava naquele lugar, ficava presinho, presa fácil. É por isso que quantos testemunhos nós já ouvimos? Poxa, eu estava indo por tal caminho que houve um impedimento, eu não consegui ir aquele dia. Aí depois você vê a história. Poxa, naquele dia que eu ia passar em tal lugar, aconteceu isso, isso e aquilo. Ou quando você recebe uma orientação no gabinete pastoral, de repente você foi lá, seja aqui ou em qualquer lugar, pastor, tem essa situação, eu sou perseguido por isso, olha, é a minha tentação, é a minha fraqueza. Aí o pastor vai falar assim: se for aonde mora, você já está entendendo? Não passe nessa rua. Se é a banca de jornal que te faz pecar, passa por trás. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque as ciladas estão lá. Vamos correr para dar tempo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, é muita informação para minha cabeça. Fácil, vamos resumir tudo. A sua obra não é contra a carne e contra o sangue. A sua obra é contra o mal. Porque às vezes aparece alguém mal na sua vida e as pessoas querem eliminar, arrumar confusão, enfim, tantas coisas. Às vezes dentro de casa está tendo uma confusão e você não discerne. Geralmente existem guerras espirituais por trás, e por causa que não se tem o discernimento, muitas vezes uma família acaba, muitas vezes um homem perde um negócio. Eu já vi gente perder venda alta porque não entendeu que havia ali naquele setor uma guerra espiritual. Eu já fui convidado para orar em empresas, dar orientações, porque existiam guerras espirituais. O ponto que você trabalha, sei lá, coisas, você é um ser espiritual. Então você não vai lutar contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é contra as obras dos príncipes das trevas. Agora é o seguinte: como é que se guerreia com as potestades e os príncipes das trevas? Como que é que se guerreia? Com a sua vida espiritual. Não tem outro jeito. As pessoas, quanto mais elas se lutam para sair de uma guerra espiritual por suas próprias forças, mais elas se enterram, mais elas vão caminhando para um fim desastroso. Porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus fala assim: olha, que Deus não vai recusar ninguém, Deus não vai desprezar um coração quebrantado. Talvez você pode não estar nem entendendo, mas o simples fato de você bater o joelho no chão e dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, mas me socorre nessa guerra. Você já começou a ganhar uma guerra espiritual e às vezes não está nem sabendo. Diga a glória a Deus. Deus quer fazer isso com as nossas vidas. A orientação é essa. Tem gente que está brigando quando na verdade é para estar orando. No final Paulo fala isso. Tem gente que está se armando quando na verdade é para se desarmar. O provérbio nos ensina isso. A palavra branda acalma o quê? O furor. Repete isso comigo. A palavra branda acalma o furor. Entende isso? Porque você já percebeu quando você entra numa briga de grito, irmão Paulo? Você vê a turma gritando. Um quer gritar mais alto, o que vai virar? Uma gritaria, uma guerra. Eu nunca vi uma briga começar sem uma gritaria, sem um xingo. Não. E se começou é que você não sabe, que lá atrás já teve um problema. É ou não é? Então, a sua guerra não é contra a carne, a sua guerra é contra os ossos espirituais da maldade. Eu sei que a gente quer avançar no tempo, mas Daniel, capítulo 10, o profeta, você conhece a história, eu vou abreviar. Daniel começou a entrar num propósito de oração, porque ele precisava uma vitória. Diga comigo, uma vitória. E ele orou, jejuou, aí que vem o famoso 21 dias de jejum, quem lembra disso? E não acontecia as coisas. E Daniel era um homem de oração. Daniel tinha prática de oração, orava 3 vezes ao dia.
manhã, de tarde, de noite. Tanto é que foi feita uma lei para que ele não orasse mais. Essa guerra não é de hoje, irmão. Essa guerra é de sempre. Fizeram lá uma lei para que não orasse. Vigia, crente. A sua guerra não é contra nomes, não, viu? Às vezes dá vontade da gente dar uma esbravejadinha, né? Tem um estado que eu queria, não é nem estado, é um distrito. Não vou falar o nome para você não saber. Eu já vi um monte de gente falar: ai, tomara que caia um fogo lá no distrito. Ai, não vai pegar fogo aquela panela? Dá vontade ou não dá? Mas se a nação começar a orar, você não precisa nem pôr a mão. Deus entra com o seu poder. Porque as guerras são espirituais. É lógico que Deus vai dar a direção. Deus levanta rei, príncipes, legisladores. Vai orando, igreja. Deus vai dar vitória. Aí o que eu falei? Daniel está orando. Irmão, olha o zelo com quem Deus tem, quem é da oração, irmão Rogério. Está orando, irmão Rogério? Estava bom aquela campanha no monte, não estava? Minha esposa, olha como Deus ama quem ora. E quem ora muito. E quem ora pouco, também ama. Mas quem ora muito, ele manda um anjo descer lá do céu e vir dar satisfação para quem ora. Irmão, quer aumentar o seu relacionamento, seu nível com Deus? Ore mais. Você já parou para pensar nisso? E o primeiro príncipe do céu foi também enviado. Não veio aqui, veio até a metade do caminho só, vamos dizer assim, por causa da oração de Daniel. O anjo veio descer e falou assim: Daniel, cai. Você conhece a história. Depois lê na sua casa Daniel capítulo 10, a partir do 11. Tem tanta autoridade naquele ser que Daniel cai. Daqui a pouco o ser toca nele. Daniel, levanta, tem uma coisa para te falar. A sua resposta de oração demorou para vir porque houve uma guerra. Olha, a guerra espiritual estava muito grande, mas Deus deu ordem para o primeiro príncipe, o primeiro escalão de anjos vir, lutar uma guerra no espaço. Por isso que Paulo escreve que há aqui nas partes celestiais, nós acabamos de ler aqui, nos lugares celestiais, não é no céu, é que é em cima. Porque quem tenta te roubar nunca é por baixo, ele vai tentar governar. Então Deus está acima de todas as coisas, mas há um principado sobre a terra para querer dominar. E aí quando está vindo a resposta, há impedimento. Aí Deus dá ordem ao anjo, o anjo vem, guerreia. Aí o outro vem, encontra com Daniel e fala: Daniel, estava demorando por causa disso. Tinha uma guerra espiritual e muito violenta. Mas agora a vitória é sua. Aleluia. Irmão, Deus se preocupa com a sua oração. Fala para alguém aí do lado: Deus se preocupa com a sua oração, irmão. Não, fala para alguém aí, por favor. Deus se preocupa com a sua oração. Você que está na internet comigo, eu preciso te falar: Deus se preocupa com a sua oração. Olha que coisa tremenda. Vamos continuar? Aonde? 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui de novo. Portanto, o quê? Portanto, quem é que vai pegar? Fala, eu. Tomai. É você que vai lá e pega. Não adianta, irmão. Eu não posso pôr o seu capacete. Eu não posso pôr o seu escudo. E eu não posso dar a sua espada. A Bíblia diz assim: tomai. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir aonde?
Tem alguém aqui que não teve um dia mau ainda na face da terra? Eu preciso ser o seu amigo urgente. Precisamos andar juntos. Olha como Paulo está falando. Olha, para que você no dia mau, você esteja firme, resistir no dia mau. Eu amo tanto o Evangelho, porque Jesus nunca enganou ninguém. Jesus falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tente, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Quem lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo discípulo João Batista, o que apareceu em cima do céu? A pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. Quando ele sai dali do batismo, para onde ele é levado? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. E o que aconteceu com Jesus lá no deserto? Ele ficou firme ou ficou Maria Mora? Firme. Venceu. Porque ele estava revestido. Ele tinha a palavra. Duas provas que ele tinha a palavra. A primeira é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele ouviu e estudou. E a segunda coisa, a maior prova que ele venceu espiritualmente, é de que quando ele passa o deserto, ele continuou com fome, sim ou não? Continuou com fome, sim ou não? Continuou, gente. Ele está passando pela prova e continua com fome. Você está orando, você está firme e continua com problema, sim ou não? Mas uma hora esse problema vai acabar, porque o de Jesus acabou. Deus deu ordem no céu e os anjos vieram e os serviram. Vai vir uma resposta espiritual para a sua oração. Vai vir um milagre que você não está esperando, porque os que oram, os que buscam, os que estão no Senhor, uma hora Deus faz um milagre que é aquilo que você não está esperando. Quantos de nós temos testemunhado assim? Meu Deus, eu não imaginava que isso podia acontecer na minha vida. Aleluia! Por causa de uma obra espiritual. Porque quando você tem uma vida espiritual, Deus vai te dar uma resposta sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. Resistindo no dia mau. E havendo feito mais ou menos, ficai firme. É isso? E havendo feito o quê? Tudo. Não dá para o crente ser manco. Não dá. Eu sou bom só de um lado. Não. O que Paulo está falando? Havendo feito tudo. Irmão, na minha época de escola era o seguinte, repetia de ano. Hoje, você sabe como é que anda aí as coisas. Mas com Jesus, olha o que Paulo está falando, havendo feito tudo. Ficai firme. O que Paulo está falando? Olha, vocês vão orar, vocês vão buscar a palavra, vocês não vão desistir da fé, vocês vão confessar Jesus. Continua, que daqui a pouco vocês vão passar pelo deserto, vai viver um milagre e continua firme. Vai continuar firme. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmão, onde é que se apanha? No lombo, né? E aí ele fala, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmão, não é porque você apanha que você vai falar mentira. Ensinamento poderoso. A Bíblia diz aqui, que se você vive debaixo de mentira, que
que vira-se um escravo. Deus está falando: olha, você tem que se cingir com a verdade, haja o que houver. A verdade, que é a palavra de Deus, tem que ser na sua vida. Você tem que se vestir disso, você tem que se cobrir. Isso tem que ser a sua roupa, a sua primazia. Você tem que estar coberto com a verdade, porque quando há mentira, há legalidade de Satanás para derrubar você. Então se cinja da verdade, e vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. O que tem te ferido? Ou o que pode te ferir? Se você estiver vestido com a couraça da justiça, que é o Senhor, que é o Deus poderoso, que não tem, como é que fala? Não tem desvio, você está protegido com a couraça da justiça. Pode vir o que for de fora, você está blindado, a sua fé está blindada. Couraça da justiça. O Senhor, Ele é a nossa justiça. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso príncipe. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa alegria. Se você não estiver com esse escudo, com essa couraça da justiça, facilmente você será ferido. Ferido pelas ideologias, feridos pelos planos malignos, sabe? Pessoa que se fere com tudo, a pessoa que... Não, se você estiver vestido com a couraça da justiça, você vai embora, tem proteção. Diga aleluia. Aleluia. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com o quê? Com a preparação do evangelho da paz. Sabe o que acontece, querido? Preparação com calçado do evangelho da paz. Por quê? No mundo, por onde você vai andar? Por onde você vai andar? Se você tiver calçado, lembra o Salmo 1? Para você não se assentar na roda. Sabe quem é que não senta ali? Quem está calçado com o evangelho da paz. O evangelho não lhe permite isso. Olha, quem está vestido com os calçados do evangelho da paz, irmão, não caminha para a prostituição. Diga a glória a Deus. Quem está vestido com o evangelho não vai andar pelo caminho do roubo, do engano, da imoralidade sexual, para falsaria. Não existe essa palavra não. Falsidade. Não vai andar na falsidade, porque o evangelho é poderoso. Quem anda com o evangelho não se mistura. Para onde os seus pés têm te levado? Eu pergunto para você que está em casa, para onde os seus pés têm te levado? Ah, pastor, quer dizer então que meus pés só tem que levar eu para a igreja? Não, você tem que levar a igreja para onde você for. Quem está entendendo isso? Quem está calçado com o evangelho, além dos pés dele vir para casa, os pés dele faz levar a igreja para onde ele vai. Oh, aleluia. Alguém está entendendo? Vamos embora. 16, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. Diga escudo da fé. Diga escudo da fé. Paulo, ele põe uma palavrinha lá, em grego, que é pistis. Que esse escudo da fé, ele está ligado à convicção. Diga comigo, convicção. Diga comigo, convicção. O escudo da fé é a convicção que Deus existe.
Sabe o que acontece, querido? Falei isso até esses dias. Há aí uma pesquisa, é um censo, né? De que boa parte dos meninos das igrejas, seja cristã evangélica, católica, espírita, quando eles vão para uma faculdade, muitos deles voltam acreditando que nem Deus existe. Sabiam disso? E se nós não tomarmos cuidado, Satanás está prontinho para colocar isso dentro de você. Está aqui, ó, escudo da fé. O que é escudo da fé? Ninguém vai me convencer contrário daquilo que nasceu em mim, do Cristo que se manifestou em mim. Eu creio na obra da cruz do Calvário para a salvação da minha alma e pronto. E o que mais tem se trabalhado neste mundo é justamente isso. É uma arbitrariedade sobre o escudo da fé. Eles querem arrancar a fé da humanidade. Eu ouvi falar que está sendo preparada uma Bíblia no mundo digital que vai tirar a personalidade de Deus, porque não querem que você creia mais em Deus. Até porque a Bíblia diz que vai levantar-se um cidadão que chama-se o Anticristo. Quem já ouviu falar dele? Não seja amigo dele. E eu vou falar, vai ser fácil ser enganado por ele, porque primeiro ele virá com coisas, não é boas não, é boníssimas. Tudo que o mundo quer é paz, sim ou não? Sim. A primeira proposta será uma proposta de paz. Por isso que a palavra de Deus fala, olha, até mesmo os fiéis, se possível fora, seriam enganados. Está escrito, é a palavra de Deus. Então, escudo da fé, porque nada daquilo que for ao contrário à sua fé pode te convencer, ainda que seja para o bem. Como assim, pastor? É forte isso. Ainda que seja para o bem, segundo o olhar e o entendimento, não pode ser maior do que a sua fé em Deus. Quem está entendendo isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Eu ia fazer aqui, mas vamos fazer em outro lugar. Tem uma multidão de gente. Vamos matar a metade, e a metade fica vivo para sobrar comida. Quem entendeu? Simples assim. E é o que está aí no mundo. Tem que eliminar para a comida dar. É ou não é? Como é que vai ficar a sua fé? E a questão do aborto? Qual que tem sido seu posicionamento? Você cristão? Muitos têm se declinado. O que é o escudo da fé? Não importa com a convicção do mundo, o que importa é a minha convicção para com o meu Deus. Simples assim. A palavra é isso. Paulo fala, o pistis é convicção em Deus e acabou. Vamos embora. Escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E vem todo dia dardo inflamado. Sabe o que é inflamado, irmão? É um negócio que pega fogo. Quando bate na rede já explode. É isso, dardo inflamado é terrível, irmão, porque pega fogo e você tem que permanecer ali neutro e firme. É isso que é o escudo. Pode estar pegando fogo no mundo inteiro. Lembra? Paulo chega lá num lugar e tem um monte de deuses estabelecidos. Aí lá tem um lugarzinho que está sem Deus. Lembra disso? Está sem uma estátua lá. Aí Paulo fala assim, olha, eu vou usar esse aqui para colocar o meu Senhor. Você não vai se curvar. Paulo não ia se curvar nunca.
Então Deus dá estratégia para ele estabelece o único Deus e Senhor. Assim é na sua vida, assim tem que ser com a sua vida. 16, né? Apagar todo dado inflamado e maligno. Pode estar todo mundo falando, mas você vai se manter firme. 17. Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Quem tomai? Nós. É você que tem que pegar, irmão. É você que tem que pegar. Tomai. Agora Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele está falando disso aqui. Ele falou antes e agora ele fala de uma outra maneira. Lá em Romanos capítulo 12 é o famoso versículo que diz: transformai o vosso entendimento. E como é que se transforma o entendimento? Pela palavra. O que é o seu capacete? A palavra. Irmão, quer ser blindado contra a obra do mal? Palavra na sua cabeça. E não é por fora não, porque senão é fácil. Tem um videozinho do menininho na internet. Quem já viu? Todos os aluninhos fazendo lição. Aí ele vai lá e pega, olha no livro e faz assim. Quem já viu isso? Todo mundo estudando, aí ele não quer estudar e fala: já tive uma ideia. Vou pegar tudo isso aqui e passar para a minha cabeça. Não. Esse capacete não vai servir para esse menininho. Na hora da prova ele vai tirar 0. É só você que pode. Capacete é você que vai colocar. E como é que você vai colocar o capacete? Estudando a palavra, transformando a sua mente. Porque a sua mente já foi contaminada. Quando o homem cai lá, todo homem é gerado no pecado. Nós somos oriundos do pecado. E só tem uma coisa que vai conduzir a sua mente para ter uma nova mente em Cristo Jesus: a palavra de Deus. Quer ser blindado do mal deste mundo? Diga comigo: palavra de Deus. Vamos adiantar. Aí, vírgula, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? Palavra de Deus. Quem quer lutar aqui? Quem quer vencer, melhor dizendo? Como é que se ganha uma guerra na época medieval? Como é? Com a espada, né, irmã Sandra? Espada. Quem quer uma espada para vencer a guerra? Você quer? Está aqui, o Senhor está falando. Além de você estar protegido com escudo, além de você ter o capacete, ter o calçado, tem tudo. Agora Deus quer dar uma espada na sua mão. E para que serve a espada, irmão? Para ferir. A espada é o que? Para você ferir. É a sua defesa. É o seu avanço. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer resistir ao diabo? Só tem um jeito de resistir ao diabo: palavra de Deus. Sabe o que Jesus estava carregando lá no deserto para enfrentar o diabo? Uma espada. Mas não era a mesma espada de Pedro, porque a espada de Pedro arrancou e cortou a... Pedro ainda estava resolvendo as coisas na carne. Quem está entendendo? Lembra que depois Pedro é cheio do Espírito Santo, ele vai para uma prisão, e o homem valente agora dorme tanto que o anjo tem até que cutucar a costela dele. Acorda, está escrito, está no texto, acorda. Irmão, porque quando você está em Deus, você pode estar passando a guerra que você estiver passando, você vai ficar em paz. Não, pastor, mas às vezes eu fico assim. Eu sei, você é um ser humano, mas vai lá no âmago da sua alma, vai lá em Deus, vai na palavra. Daqui a pouco você sabe que vai passar e que você vai vencer. É assim. Então você quer uma espada? Quer aumentar a sua estrutura?
espada do Espírito, aleluia. Diga comigo, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos para o 18. Orando de vez em quando. Não? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Primeiro, orando em todo tempo. E com quantas orações? Está escrito aí. Olha, quantas? Hã? 100? Quer ver? Quantas orações? É quantas? Vou ler aqui. (18) Orando em todo tempo com toda oração. Diga comigo, toda. Porque não é uma oração só que tem, não. Para começar, Jesus ensinou uma. Lembra? Qual que é a oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso. Aí depois, as recomendações. Orai pelas autoridades. E Paulo termina o texto assim: irmãos, eu estou preso numa cadeia, viu? Está no texto, a gente acabou de ler. Orai por mim, para que quando eu fale a palavra, eu fale com autoridade. Deus recolheu a nossa amada irmã intercessora, irmã Ana, e ela dizia assim para mim: pastor, eu ajoelho ali e eu fico orando. Senhor, na hora que o pastor for pregar, usa ele mesmo. Depois que eu descobri que algumas vezes que eu pulei aqui era culpa dela, porque ela falou assim: pastor, eu orava até para você dar uns pulos. Eu falei: ah, é? Ela está com Jesus já. Diga assim: a oração dá certo. Irmão, feliz é o filho que tem uma mãe intercessora. Feliz é a esposa que tem, o esposo que tem uma mulher que ora por ele. Feliz é a esposa que tem um marido que ora por sua casa. Feliz é a nação que tem igreja que ora por ela. Feliz é o patrão que tem um crente orando por aquele negócio, com toda oração. Outra oração que a palavra de Deus nos ensina. Qual é a oração? Orai pela paz de Israel. Vai orando, irmão. Motivo para orar não falta. E se faltar, Deus põe. Põe, irmão. Põe. Cuidado. Se você não orar, vai vir um motivo para você orar. A irmã Vera fez até assim: meu Deus. Ora mais. Diga glória a Deus. Orando em todo tempo, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está orando por mim? Eu oro, irmão, onde alcança a minha mente. Eu vou orando por todos. Eu oro pela minha família, os familiares, eu vou orando. Ore por todos e por mim, para que me seja dado a palavra no abrir da minha boca, conforme a gente falou, com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha aí, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmão, alguém só quer falar do Evangelho como convém se ele estiver envolvido com a oração e com a palavra de Deus. Entende isso? Se estiver revestido com a palavra de Deus. Então, amados, a palavra para nós aqui esta noite é esta: temos que estar em oração. Quer ser revestido, quer vencer a guerra desse mundo que nós estamos? Oração. Busca a palavra de Deus.